Um pouquinho, vamos apertar os cabos. E agora? Esperamos mais um pouquinho, vamos ver se o áudio vai entrar, o que aconteceu. Vamos ver. Agora tá funcionando? Esperem um pouquinho que já vai entrar. Sem áudio ainda? Agora sim. Agora voltou. Estamos com áudio agora. Ok? Vídeo e áudio, ok. É tecnologia, né, gente? E o padre é amador. Vamos então sob a proteção de Deus, e a intercessão de Nossa Senhora, iniciar o nosso segundo encontro formativo, saudando todos vocês que estão nos acompanhando aqui na nossa página da Paróquia Santa Bibiana. Vamos esperar mais alguns amigos entrar, tem um espacinho entre o que a gente fala aqui até chegar em vocês. O Facebook está bastante carregado, então vamos esperar mais um pouquinho. Quero saudar a todos os que estão entrando na nossa live, no nosso encontro de hoje, e de modo muito especial minha mãe, Dona Margarete, que hoje completa mais um ano de vida, aniversário. Parabéns, mãe, um grande beijo, que bom que a senhora está também aqui na nossa live. E vamos compartilhando. Ontem muita gente compartilhou, muita gente passou para frente essa ideia, essa iniciativa, e é muito bom que isto esteja acontecendo. Vamos iniciar então o nosso programa. Ó. A nossa live. Amém? Amém. Minha gente, pedindo a proteção de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por mim nada posso, com Deus posso tudo, por amor a Deus Pai quero fazer tudo, a Ele a glória, a mim o desprezo, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu encontrei um poema, talvez, do Michael Cost. Ele escreveu 2 livrinhos, Poemas para Rezar 1, Poemas para Rezar 2. E ele também escreveu um livrinho, Construir o Homem e o Mundo. E neste livrinho, Construir o Homem e o Mundo, ele escreve sobre a Santa Missa. Então eu gostaria de iniciar o nosso encontro de hoje lendo este pequeno trecho do Michael Cost, do livro Construir o Mundo e o Homem. Ele diz assim: o que é a missa para você? Uma longa cerimônia que só serve para aborrecê-lo? Um hábito sociológico de que você não ousa desembaraçar-se? Um peso necessário para tranquilizar a sua consciência? Ou ainda, a ocasião de um repouso benfazejo para recolhimento e reflexão? Um exercício de piedade, como todos os outros? O que é que você faz na missa? Observa o padre que é seu amigo ou de quem você não gosta? Fica ouvindo o canto, condenando ou admirando o desenrolar da cerimônia? Fica olhando a maneira de ser e a roupa dos assistentes? Você medita, fica impressionado pelo sermão ou aproveita para rezar? Ou pode acontecer também que você compreenda um pouco mais a missa, porque se acostumou a participar dela. Mas você fica decepcionado se o padre fulano não a celebra, porque ele a reza melhor. Você prefere a igreja ou aquela capelinha porque você parece que nem assistiu à missa. Assim, em degraus diversos, os homens rebaixam o santo sacrifício da missa ao nível de uma cerimônia puramente humana, ou então fazem dela uma devoção como as outras, a fim de alimentar sua piedade pessoal.
Você se esquece de abrir o estojo que contém a joia. Você passa ao lado do essencial. Você pensa, julga e se comporta como um homem entre as coisas humanas. Ora, na missa, você é o homem divinizado, o Filho de Deus que deve celebrar e realizar toda a Igreja. A ação central da história humana, a volta da criação inteira para o Pai, pelo sacrifício supremo de Jesus Cristo, Redentor, Homem-Deus. Na missa, você está em pleno mistério de fé. Assim, então, iniciamos o nosso encontro de hoje fazendo agora uma brevíssima revisão daquilo que ouvimos ontem. Ontem tivemos muitas informações. Lembramos que a instituição da Eucaristia, o mandato para que a missa fosse celebrada, vamos usar palavras simples. A criação da missa se deu na última ceia. A última ceia foi uma ceia judaica. Jesus a celebrou com os seus discípulos por ocasião da Páscoa. Naquela ceia, Jesus se doa e se entrega. Mas aquela ceia é uma ceia que é fruto de uma tradição cultural e religiosa, do povo de Deus do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós vimos desde Abraão várias prefigurações daquilo que viria a acontecer de fato no Novo Testamento. Vimos a imagem do pão, vimos a imagem da ceia, a ceia que gera unidade, a ceia que congrega. Vimos aquela passagem de Gênesis 18, onde Abraão oferece um banquete para os 3 homens que o visitam, e aquela visita é a visita de Deus. Então o banquete, a união, formar comunhão, mas também se dispor diante de Deus e para Deus. Vimos todas estas coisas, vimos também a passagem do Êxodo, da Páscoa dos judeus, a Peshá, e envolvia ali o sacrifício do cordeiro, e depois sempre em toda a Páscoa vive-se novamente o sacrifício do cordeiro na Páscoa judaica, se alimenta do cordeiro, do pão ázimo, do sangue aspergido sobre o povo, e vimos então esta caminhada de fé do povo de Deus, até chegarmos em Jesus Cristo. Vimos também a profecia de Malaquias, o primeiro capítulo de Malaquias, onde ele diz que a Deus está desagradando os sacrifícios imperfeitos dos homens e que Deus viria a dar o sacrifício puro. Então, prefigurações daquilo que virá a ser a Eucaristia no Novo Testamento. Então, ontem nós paramos no relato da última ceia. Lembramos que o relato mais antigo é a carta de Paulo, capítulo 11, onde Paulo descreve o relato que é muitíssimo semelhante com aquilo que o padre repete na Santa Missa. É o relato mais antigo que temos, afinal a carta de São Paulo aos Coríntios foi escrita anteriormente aos Evangelhos, certo? Então, na ceia vimos que Jesus entrega o seu corpo, o seu sangue de fato. Corpo que é o seu todo, o eu por inteiro, o sangue que é a vida do seu eu, o sangue derramado, a vida entregue. Ontem, o Marcos Carmanhães deixou uma pergunta muito interessante e eu vou responder agora, já para nos introduzirmos no assunto de hoje. Ele perguntou assim: a figura dos 3 homens que visitam Abraão no capítulo 18 de Gênesis, ela pode ser entendida como a visita da Santíssima Trindade? Marcos, essa é uma pergunta excelente. A tradição patrística, sim, viu nesta visita dos 3 uma prefiguração da Santíssima Trindade. Lembramos, a patrística o que é? É o período pós-apostólico. Depois que os apóstolos e seus discípulos começam a morrer, inicia-se o período dos padres da igreja, vamos dizer assim, que são aqueles homens dedicados à sistematização daquela fé que era vivida anteriormente em loco, sim, os apóstolos que viram Jesus, que partilharam o pão e o cálice com Jesus, que aprenderam com Jesus, passaram aos seus discípulos, mas não sistematizaram, não codificaram, não escreveram. Agora,
a partir da patrística, os primeiros séculos pós-período apostólico, a partir da patrística. Então existe uma sistematização, esta preocupação de se colocar a doutrina, o corpo da fé, por registrado. Então é a patrística ali, alguns padres da igreja, Ambrósio, Santo Ambrósio, que é um grande padre da patrística. Os padres da patrística, especialmente Ambrósio, viu ali a prefiguração da Santíssima Trindade. Mas não somente a prefiguração, entendamos. Os 3 homens que visitam Abraão no capítulo 18 representam a visita de Deus para Abraão. Deus sempre no Antigo Testamento se manifesta desta forma. Se lembram da luta do anjo com Jacó? Quando o anjo fere o nervo da coxa de Jacó e Jacó vai mancar? Ali é a luta de Jacó com Deus. Deus que está representado no anjo. É óbvio, nós sabemos que, conforme nos diz Moisés, não podemos contemplar Deus face a face, porque se o contemplarmos, nós morreremos. Então nós contemplamos lampejos da sua glória. Deus não se apresenta face a face, tampouco a Moisés. Para Moisés, Deus se apresentou na sarça, a sarça que se consumia, que se queimava sem se consumir. Então, Moisés mesmo diz, no Deuteronômio nós encontramos, Deus falando para Moisés, e me verás pelas costas quando eu passar. Não é Deus, a face de Deus mesma que está ali visitando Abraão, que luta com Jacó, ou na sarça para Moisés. Mas a visita dos 3 homens, os 3 anjos, é a visita de Deus. E é vista ali, também pela patrística, a visita da Santíssima Trindade. Então, a você, Marcos, que nos perguntou, e a todos os que também talvez se questionaram sobre isso, eu indico uma pintura, um ícone, melhor dizendo, de Andrei Rublev. É difícil, o padre vai depois colocar na apostila, tá bom? A apostila, perguntaram também ontem, padre, essa apostila vai ser dada no final de cada dia ou no final do curso? Essa apostila vai ser disponibilizada por e-mail no final do curso. Então, no final do 4º dia, vocês podem entrar no meu perfil, mandar inbox o seu e-mail, não precisa ser público, mande inbox o seu e-mail e aí eu vou mandar para todos os que desejarem a apostila dessa nossa formação. Mas este ícone do Andrei Rublev é um ícone maravilhoso porque ele demonstra 3 anjos, ele iconograficamente representa a Santíssima Trindade e baseado também, inspirado também nesta passagem dos 3 que vão até Abraão, dos 3 homens, dos 3 anjos que vão até Abraão e com Abraão, diante de Abraão, fazem a ceia. São 3 anjos na mesa que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Andrei Rublev. Tá certo? Vamos passar para frente e vamos começar o conteúdo de hoje. Muito bem, fizemos então o percurso histórico, paramos na última ceia. Na última ceia temos o Santo Sacrifício Eucarístico. Existe um documento importantíssimo para a igreja do século 20 e 21, que é a Constituição Dogmática Sacrosanctum Concilium. Não se assustem com o palavrão em latim, mas a Sacrosanctum Concilium é um documento do Concílio Vaticano II. O que foi o Concílio Vaticano II? Este grande evento eclesial que se deu dos anos 62 a 65, 1962 e 1965. E o documento Sacrosanctum Concilium, ele fala sobre a liturgia. Então, também este nome vai estar lá na apostila, fiquem tranquilos se vocês não conseguiram entender o que o padre falou ou anotar. E eu vou ler o trecho do número 47. Sacrosanctum Concilium 47. É belíssimo porque diz assim: na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue. Por ele, perpetua pelos séculos, até que volte o sacrifício da cruz, confiando destarte à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é acumulado de graça
e nos é dado o penhor da glória futura. Então este número 47 da Sacrosanctum Concilium resume perfeitamente o que é a missa e nos diz na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício do seu corpo e do seu sangue. Mas não é qualquer sacrifício, é um sacrifício eucarístico no pão e no vinho. Por este sacrifício eucarístico, pela Eucaristia, pela missa, perpetua pelos séculos o sacrifício da cruz. Percebamos, queridos irmãos, por que eu estou lendo este trecho da Sacrosanctum Concilium? Porque este documento é um documento considerado como fundamental para a nossa igreja. Ele é moderno, ele é contemporâneo, atual, 1967. Então, este documento, ele gera na igreja uma série de reformas, uma série de restaurações, uma série de mudanças e reformas. Por exemplo, vocês lembram que a missa, muitos não se lembram que são jovens, mas antes da década de 60, a missa era em latim, voltada para o altar, para Deus. Enfim, depois houve a reforma litúrgica e a missa passou a ser versus populum, de frente para o povo. Mas enfim, e foi graças a este documento que se desencadeou a reforma. Muitos pensam que este documento fez com que a missa mudasse de sentido, de significado, deixasse de ser sacrifício e passasse a ser um encontro, uma confraternização, um louvor somente. Então este documento nos lembra, e este documento é atualíssimo, vivo, pulsante no coração da Igreja, do Concílio Vaticano II. Ele lembra que na última ceia, Nosso Senhor institui a Eucaristia e pela Eucaristia se celebra, até que Jesus volte, o sacrifício da cruz. Que beleza, que riqueza! E por este sacrifício, o Espírito é acumulado de graça e se nos é dado o penhor da glória futura. Ou seja, é como que se o documento estiver dizendo: a porta para o céu te foi aberta. Você precisa entrar com o teu esforço, mas a porta para o céu foi aberta. Isso graças à última ceia. Então, na última ceia, a figura do pão e do vinho são importantíssimas. Sem elas, nós não entendemos a Eucaristia. O pão e o vinho, pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. Este momento é o cerne da celebração da Santa Missa. Um exemplo bem banal, mas nós vamos entender. Pensemos no sistema solar. Qual é o centro, conforme nos ensina a ciência? Qual é o centro do sistema solar? O Sol. O Sol. Mas o Sol não é o sistema solar sozinho. Ele é composto de planetas, satélites, enfim, todo o organismo cósmico. Este momento, as palavras de Cristo e a invocação do Espírito Santo são o sol da missa. E todo o resto, ritos iniciais, liturgia da palavra, ritos finais, eles também fazem parte da missa, fazem parte deste sistema. Mas nós fazemos isto por quê? Porque nós queremos? Nós repetimos as palavras do Senhor, implorando o Espírito Santo porque nós queremos? Não, porque é uma ordem. Nós lemos ontem em Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 11, nós lemos: fazei isto em memória de mim. Então, nós fazemos fiéis à ordem do Senhor. E nós vamos fazer isso até quando? Até quando Jesus voltar, até o fim. Fazemos isso até Jesus voltar. Tanto é verdade que lembremos do momento da consagração. As duas coisas fundamentais aqui que eu disse, as palavras de Cristo e a invocação do Espírito Santo. O padre faz isso. Em primeiro, mandai o vosso Espírito Santo para santificar estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito. É todo o texto, né? Eu não estou com o missal aqui, mas eu poderia pegar o missal e ler para vocês a instituição. E é muito, muito bonito nós vermos a fidelidade do texto, né? Então vamos daqui a pouco ver isto. O envio do Espírito e as palavras de Cristo. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Vamos pegar aqui a oração eucarística segunda?
que é a mais comumente recitada, e nós vemos aqui no missal, o padre diz, o missal, a rubrica diz, une as mãos e as estende sobre as oferendas, dizendo, santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim derramar o Espírito para que estas oferendas se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Invocação do Espírito. Depois começa as palavras de Jesus. O padre, percebam aqui também a dignidade do sacerdote. O padre diz, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo. O padre não diz assim, eu disse, eu estou dizendo, mas nós padres dizemos que Jesus disse. Nós repetimos as palavras de Jesus. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Que forte! O padre está dizendo, isto é o meu corpo. O padre só pode dizer isto porque naquele momento, na missa, ele age na pessoa de Cristo, que será entregue por vós. Depois tem a consagração do sangue de Cristo, e aí vem, fazei isto em memória de mim. A ordem, o mandato. Não é assim, se vocês querem ou não. É uma opção. Fiquem à vontade. Não. Fazei. Fazei está no imperativo do verbo fazer. Depois, o padre aclama. Eis o mistério da fé. E as respostas são belíssimas. Tomemos uma delas. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, o quê? A vossa morte. Caráter sacrificial. Estamos celebrando o sacrifício de Cristo, o Calvário, a cruz. Novamente, sobre o altar, o mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição. Anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Ou seja, nós estamos celebrando a Eucaristia porque Ele mandou há 2000 anos até quando Ele voltar. Então, Cristo mesmo abraça a celebração eucarística. Que bonito. E nós poderíamos ficar a noite toda aqui somente lendo o missal e entendendo e explicando o missal. Mas então, a importância aqui do pão e do vinho que são ofertados. Queridos irmãos, Jesus, resumindo o que falamos até agora, Jesus institui a Eucaristia na mesma noite, observem a ligação, lembremos da próxima quinta-feira, Quinta-feira Santa, ele institui a Eucaristia na mesma noite em que ele dá o mandamento do amor. Ele ama tanto os seus que este amor tem uma garantia, a garantia deste amor. Jesus deixa a garantia deste amor, que é a Eucaristia. Cada vez que vivemos a Eucaristia, vivemos aquele amor que foi dado, aquele amor que foi entregue e vivido no lava-pés, o mandamento do amor, ele concretiza na entrega eucarística. Muito bem, queridos irmãos, uma pergunta importante aqui que o nosso amigo Márcio mandou. Por favor, explique para nós o que é sacrifício cruento e sacrifício incruento. A Santa Missa é qual sacrifício? Márcio, muito obrigado por esta pergunta e ela é importantíssima e eu vou responder já porque é pertinente a este momento. O sacrifício cruento, onde há o derramamento de sangue, é o sacrifício da cruz. Este é único, irrepetível, para sempre. É o sacrifício do Cordeiro da nova e eterna aliança. Então é vivido uma vez apenas no alto da cruz, onde há o derramamento de sangue. Cada vez que celebramos a Santa Missa, celebramos aquele mesmo sacrifício de forma incruenta. Jesus não se faz na cruz como da primeira vez, de forma cruenta, com o derramamento de sangue, mas o sacrifício é revivido, é presente, sem o derramamento de sangue, incruento, sem o derramamento de sangue. Então, o sacrifício cruento, o único e irrepetível no alto da cruz, eterno da nova aliança. E o sacrifício incruento é aquele que se repete todas as vezes em que se celebra a Santa Missa. Tá bom? Entendemos?
Perfeito. Caso alguém tenha alguma dúvida a respeito disso, pode mandar aqui no nosso chat. Continuando a entender a Santa Missa e a Eucaristia, que é o centro da Santa Missa. Jesus dá ordem aos seus apóstolos que estão na ceia com ele. Judas sai da ceia para entregá-lo, mas os demais todos recebem este mandamento. É bonito nós entendermos que o Concílio de Trento foi um grande concílio, talvez o maior concílio da vida da Igreja, que aconteceu no século XVI. Ele foi aquele que sistematizou a doutrina, a moral e a disciplina, usadas até hoje. Até hoje. É o grande dom. Tanto tempo assim, mais de 500 anos depois, vivemos a doutrina do Concílio de Trento, que foi uma sistematização daquilo que já se vinha vivendo na tradição. Trento vai dizer que Jesus ordena a seus apóstolos que celebrem a Eucaristia, na Quinta-feira Santa, a instituição, até a sua volta, constituindo os seus apóstolos sacerdotes do Novo Testamento. E aqui começa uma coisa bonita, a sucessão apostólica. Aqui nós vemos que Jesus dá a ordem para os 12. E aí muita gente, abrindo parênteses aqui, muita gente diz aqui, por que as mulheres não podem ser padres? Por que não se pode ordenar mulheres padres? E eu não me lembro quem, mas existe um padre que dizia assim, por acaso havia alguma mulher na última ceia? Jesus constitui os seus apóstolos, 12 homens, sacerdotes do Novo Testamento. Isso é o Concílio de Trento que está falando, não sou eu. Eu só repito a igreja, o que a igreja ensina. Então, percebam, Jesus dá ordem e a partir de agora, a era apostólica, pós-evento Cristo, a era apostólica vai viver o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, que todas as vezes que nós formos à Santa Missa, vivamos com completa concentração e entrega este momento do eis o mistério da fé. Desde a invocação do Espírito até a aclamação do eis o mistério da fé. Porque ali novamente a cruz está acontecendo. Novamente nós estamos vivendo aquilo que Jesus pediu que nós vivêssemos até o fim dos tempos. Então, o mandamento do Senhor, fazer isso em memória de mim, se cumpre na celebração litúrgica, na Santa Missa. E aqui nós agora vamos entrar na celebração da missa em si. Porque os primeiros cristãos começam já a entender, a receber e a entender e a celebrar este mandato. Claro, não da forma como celebramos hoje. Não, a missa como celebramos hoje, vamos ver nos outros dias, ela foi sendo sistematizada e foi sendo entregue à igreja em alguns períodos, não de uma vez só no século I como temos hoje. Não, por exemplo, o que temos hoje é uma reforma que aconteceu na década de 60. A missa da década de 60, celebrada até 60, foi sistematizada no Concílio de Trento, 600 anos ali, que também recebe uma tradição anterior, mas isso veremos depois. Agora, o importante é isso. O mandato de Cristo ele é vivido dentro da celebração litúrgica. Por isso não dá para dizer assim, Jesus sim, igreja não. Eu acolho as palavras de Cristo, mas eu não acolho a igreja. Não dá. Ora bolas, se Jesus nos deu a igreja, se Jesus nos deu o mandato, a custódia deste mandato é a igreja. E é na igreja que vai ser vivido este mandato. Não tem como viver fora da celebração litúrgica o memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você, meu irmão, minha irmã, a anotar a passagem Atos 2, 42 a 46. Atos 2, 42 a 46. Por quê? Porque nós saímos da Santa Ceia, da última ceia, e fomos para a era apostólica. Agora estamos vendo como os apóstolos celebravam a missa. Jesus deu o mandato, entendemos que o mandato é para cumprir até que ele venha, entendemos que o mandato é para viver o seu sacrifício novamente de forma incruenta, não mais o crucificando na cruz como foi feito, mas vivendo a cruz
em forma de sacramento, em forma de sacrifício de fé. Nós agora, em Atos 2, 42, 46, peguem a sua Bíblia. Eu recomendo quem não tem Bíblia, quem precisa trocar de Bíblia, sempre perguntam para o padre, né? Padre, que Bíblia eu devo usar? Em primeiro lugar, uma Bíblia católica, viu, gente? Como eu sei que é uma Bíblia católica? Veja se tem os 73 livros, porque os protestantes tiraram 7. Então veja se tem 73 livros. Depois procure editoras católicas. Procure uma Bíblia conforme a tua finalidade. Você quer estudar a Bíblia? Então existem edições mais, vamos dizer assim, com maiores notas explicativas. Você quer uma Bíblia para meditação, para oração pessoal? Então outra edição. Não que o conteúdo mude, talvez mude a tradução, talvez as explicações. Eu estou usando aqui a Bíblia da CNBB, a nova tradução da CNBB, que ficou muito boa. Deus seja louvado que a CNBB fez um trabalho bom nessa nova tradução da Bíblia. Então, lá em Atos dos Apóstolos, lembramos, Atos vem depois de qual livro da Bíblia? São João, Evangelho de João. Atos 2, 42. Atos 2, 42 a 46. Atos 2, 42 a 46. Lá diz assim: eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo. Partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. 2 vezes nesta perícope nós vemos o partir do pão. Percebam como os primeiros cristãos, os apóstolos ali, já vão viver o partir do pão, o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu convido vocês a irem para anotarem aí e depois lerem, nós vamos ler agora, outra passagem de Atos. Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. O que é que diz no Atos 20, versículo 7? Então, no primeiro dia da semana, São Paulo está aqui narrando. No primeiro dia da semana, São Paulo narrando não, está narrando o acontecimento de Paulo. No primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até meia-noite. No primeiro dia da semana. Qual dia é este? Domingo. A fração do pão já se realizava no domingo, porque domingo era o dia da ressurreição do Senhor. Os judeus trouxeram a tradição do Shabat, do sábado. Agora os cristãos, fazendo memória da ressurreição de Jesus, celebram o partir do pão no domingo. Então os cristãos já se reúnem. No primeiro dia da semana estávamos reunidos para o partir do pão. Vamos dizer aqui que aqui nós já contemplamos as primeiras missas. Por gentileza, vão anotando estas passagens para depois vocês lerem em casa. Desde aqueles tempos até os nossos dias, então a celebração da Eucaristia se perpetua, nunca deixou de ser celebrada, de sorte que hoje a encontramos em toda a parte na igreja com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida da igreja. Nunca deixou-se, desde o mandato de Cristo até hoje, de se celebrar a missa um dia sequer. Mas, padre, as missas estão proibidas, as missas públicas, porque nós, padres, continuamos a oferecer o sacrifício eucarístico. E agora percebam, nós vamos encaminhando para uma questão
que vamos responder nos outros dias e se tornará mais clara nos outros dias. Que eu estando na assembleia, ou eu não estando na assembleia, realiza-se o memorial, realiza-se o santo sacrifício. Então, o primeiro dado que nós precisamos ter em mente, a primeira certeza da missa é a missa, a Santa Missa, a celebração da missa, é o memorial sacrificial de Cristo. E independe de mim, fiel. Independe. Se eu estou na Assembleia ou se eu não estou, o memorial acontece, porque é sacrifício de Cristo. Vocês sabem, vou aqui abrir um parênteses que dia... O áudio está saindo, minha gente? A nossa irmãzinha disse que está sem áudio. Tá saindo sim. O que é necessário para ter a missa? Vamos já antecipar aqui. Todo sacramento, os 7 sacramentos da vida da igreja, possuem sempre 2 coisas necessárias para que aconteça. Sem esses 2 elementos, a Santa Missa não acontece. Então, o que é necessário para que a missa aconteça? O sacramento da Eucaristia. 2 coisas: matéria e forma. O que é isso, padre? Essas palavras difíceis. Matéria, o pão e o vinho. E forma, a palavra do padre, juntamente com a intenção. Então vamos dizer 3 coisas. A matéria, pão e vinho. Sem pão e vinho, não tem missa. Mas não é qualquer pão. Se não for o pão ázimo, o pão feito somente de farinha e água, vamos buscar um pão de forma. Não. O padre pode até dizer as palavras, mas aquele pão não se torna corpo de Cristo, porque aquilo não é matéria. Entende? E vinho. Vamos celebrar com suco de uva. Também não. O padre pode até dizer as palavras, mas não se tornará sangue de Cristo. Então é necessário matéria. Entendam? Pão e vinho. E é necessário, além da intenção de se fazer, as palavras do padre, desde a invocação do Espírito Santo, mas sobretudo as palavras de Jesus, a narrativa da ceia. Os outros sacramentos também necessitam de matéria e forma, cada sacramento conforme as suas especialidades. Mas, puxando a pipa, voltando aqui, lembremos que o necessário é a matéria e a forma. Padre, o senhor está dizendo que não é preciso que nós acorramos a igreja? Não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que Deus é tão bom, que Ele ordena que se viva o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo pede que vivamos, mesmo apesar das nossas indignidades, da nossa presença ou da nossa ausência. Então é um gesto de misericórdia. Percebamos que beleza, agora, nesta pandemia, as aglomerações estão proibidas, por isso a missa está proibida. Mesmo apesar da ausência de fiéis, claro, é uma dor para o coração do fiel, mas não é este o mérito que estamos analisando, mesmo a ausência de fiéis não impede que o sacrifício se renove. E nós vamos ver amanhã e depois quais são os frutos deste sacrifício. O mundo não deixa de ser iluminado pelo sol da missa. Todos os dias, eu acredito que se nós pegarmos, agora são 9 horas e 15 minutos. Misericórdia, está quase acabando o nosso encontro de hoje já. 9 horas e 15 minutos. Em alguma parte do mundo está sendo celebrada uma Santa Missa agora. Cristo está sendo oferecido, está sendo entregue. A oblação santíssima ali está acontecendo. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. E a nossa irmã Ivone pergunta: os apóstolos foram os primeiros padres? Não como conhecemos hoje os padres, né, Ivone? Não com os votos que temos hoje, com o celibato que temos hoje. Sim, mas os apóstolos foram aqueles que no início do cristianismo presidiam a ceia eucarística, o partir do pão, o sacrifício de Cristo, o sacrifício eucarístico. Eram aqueles que continuaram o mandato de Cristo. Por isso que nós dizemos, os bispos são os sucessores dos apóstolos. Vem pela tradição a sucessão apostólica. Muito obrigado pela sua pergunta. Para nós concluirmos, então, vamos ter que concluir um pouquinho. Tem muito conteúdo ainda hoje, mas para não se estender e não atrapalhar a rotina de vocês. Percebamos, já no século II, São Justino
São Justino era filósofo, era um homem de uma sabedoria belíssima, então ele escreveu uma carta no ano de 155. Ele escreve uma carta para o imperador Antonino Pio. Justino escreve uma carta para o imperador Antonino explicando o que é que os cristãos faziam. E belíssimamente ele narra o que se fazia. E então o imperador era pagão. Ele escreve para o imperador para que o imperador conheça também aquilo. E ele usa, filósofo, ele usa de termos pagãos para tocar o imperador e fazer com que o imperador se sensibilize e se sinta familiarizado àquilo que está acontecendo. Vou ler alguns trechos da carta de São Justino, que foi martirizado, a Antonino Pio, de 155, século II. Ele diz assim: no dia do sol, como é chamado, o domingo, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes. Reunião, assembleia convocada, povo de Deus. Reunião no domingo. Reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer da cidade, quer dos campos. Leem-se na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. O que é que ele narrou aqui? A nossa liturgia da palavra. Seguindo. A seguir, nos colocamos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos para assim obtermos a salvação. Elevamos as nossas preces por nós e pelos outros, para quê? Para que a missa? Para que sejamos fiéis aos mandamentos e obtermos a salvação. Já vamos entendendo aqui. A finalidade última da missa é a nossa salvação. Tudo na igreja tem por finalidade a salvação eterna das almas. Esta é a lei máxima da igreja, a lei suprema, suprema lex da igreja, a salvação eterna das almas. Por isso, viu, minha gente, a igreja não existe para outra coisa em primeiro lugar, senão para salvar as almas. Esta é a primeira missão da igreja, salvar almas. É para isso que ela existe. Quando as orações, continua aqui São Justino, quando as orações terminaram, saudamo-nos uns aos outros. Em seguida, leva-se para aquele que preside pão e um cálice de água e vinho misturados, o nosso ofertório. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças. E o próprio Justino faz aqui um parênteses, que em grego é Eucaristia, que significa ação de graças. Fecha parênteses. O próprio São Justino, na carta ao imperador, no ano de 155, já diz que aquilo ali se chama Eucaristia. Eucaristia em grego quer dizer ação de graças. Ele faz essa observação porque o imperador pagão, o imperador de Roma, qual é a língua oficial de Roma? O latim, fala o latim. Ele traz o grego, dado grego, para acrescentar. Ele era filósofo, a filosofia de raiz grega. Então, continuando, terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo Amém. A nossa doxologia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Essa parte se chama doxologia. E este amém é o amém mais importante da missa, porque é a grande confirmação, o grande louvor, a grande aclamação do mistério eucarístico ali celebrado. É o grande amém que se confirma com o nosso coração, com a nossa adesão, que se confirma
o sacrifício. Claro que não precisa de nós o sacrifício para acontecer, mas é bom que nós nos mergulhemos nele e confirmemos. Amém, amém, assim seja. Apocalipse, qual é a última palavra do Apocalipse? A última palavra da Bíblia? Vamos pegar o livro do Apocalipse e nós vamos ver lá no capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. O que é que nós dizemos na doxologia final? Amém. O que é que nós dizemos como resposta ao eis o mistério da fé? Vem, Senhor Jesus. Percebamos a beleza, como a missa não é uma invenção humana. A missa é fruto do coração amoroso de Jesus. E ela não é algo que está nos ares, sem fundamentos. Ela tem fundamento bíblico, ela tem fundamento doutrinário, ela é dom, ela é desejo de Deus para nós, podemos dizer assim. Então, voltando, concluindo aqui São Justino para o imperador. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos, aqui já estão presentes os diáconos, distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados. Olha a palavra que ele usa. Pão e vinho eucaristizado. Nós dizemos consagrado, tornado santo, tornado sagrado, e levam também aos ausentes, o viático. Que beleza! Aqui já está presente a assistência aos enfermos e aos ausentes. Perceberam, queridos irmãos, nesta carta do século II de 155, como já está presente a nossa missa? O cerne, o essencial, já está aqui. Então nós vemos dois grandes momentos que formam a estrutura básica da Santa Missa. De hoje já estava presente lá. Liturgia da Palavra. Ouve-se o comentário dos apóstolos, os escritos dos profetas e depois a liturgia eucarística, a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças, a oração consacratória e a comunhão. Então, a liturgia eucarística e a liturgia da palavra estão unidas. Outro momento que nós percebemos isso, percebemos já na Bíblia, Jesus fazendo isso, unindo palavra e Eucaristia, lá em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. Lucas 24, 13 e 35. Lucas 24, 13 e 35. O que é que acontece lá em Lucas 24, 13 e 35? Os discípulos de Emaús. E percebamos a estrutura. Jesus chega até os dois, caminha com eles, conversa, dá uma de desentendido. O que está acontecendo? O que vocês estão conversando? E então eles respondem: não sabe, é o único forasteiro que não sabe o que está acontecendo. Jesus, mas o que aconteceu? Eles respondem, e aí Jesus, mas vocês não sabiam que isso deveria acontecer? E aí Jesus explica as Escrituras. Liturgia da Palavra. Depois que Jesus explica as Escrituras, o que é que eles fazem? Lucas 24, 13. O que é que eles fazem? Partem o pão, Jesus dá graças, parte o pão, e eles reconhecem Jesus. E o texto bíblico é objetivo. Eles o reconheceram ao partir do pão. Nós também precisamos reconhecer Jesus no pão repartido, na Eucaristia, porque ali está Ele. Então, já nos discípulos de Emaús, nós vemos esta sequência, né, de Jesus, do Cristo ressuscitado com seus discípulos, a palavra e a Eucaristia. Então, percebamos que beleza. A estrutura da missa está presente aqui. E amanhã nós vamos entender a missa hoje e as graças da missa. Todos se reúnem, todos são acolhidos. Olha a estrutura da nossa missa, que beleza. Não é à toa, minha gente. Nada na igreja é à toa. E aí nós vamos concluindo já. Todos se reúnem, são acolhidos.
Oferta-se a graça de Deus, tanto que o padre diz, só que, olha como é o problema. A palavra decor, né? Saber algo decor, significa na etimologia decor, de coração. Saber algo decor deveria ser algo de coração, não algo que está pronto na língua que a gente blá, 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 reza, né? Rapidinho, sem nem lembrar o que significa. Nós já sabemos algumas partes das missas decor, mas não as vivemos quando o padre diz a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o céu, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. O presidente da celebração oferta para a comunidade reunida, a assembleia congregada ao redor da palavra e da Eucaristia. A assembleia reunida recebe aquilo que é ofertado pelo padre, a graça, o amor, a comunhão. Lembram, queridos irmãos, ontem que nós dizíamos que a ceia no Antigo Testamento era sinal de realização de comunhão e de estar diante de Deus? Ontem nós falamos sobre isso. Percebam que o padre fala. A saudação, ela é paulina. Ela está presente aqui nas cartas de Paulo. Paulo usava essa saudação. E nós repetimos, o padre saúda ofertando a comunhão e ofertando Deus, a graça de nosso Senhor, o amor do Pai e a comunhão. Estamos diante do banquete, mas mais do que isso, neste banquete realizar-se-á o sacrifício. Por isso, desde antemão, já adianto que vamos estudar amanhã, a missa também é banquete, mas não em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a missa é sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sacrifício é partilhado. O pão eucarístico, Cristo, é partilhado, torna-se banquete da vida nova. A vida nova é partilhada, mas antes de ser banquete, é sacrifício, é doação, é oblação, é entrega. Então, somos reunidos, Assembleia Santa, povo de Deus congregado, recebemos a saudação, percebemos que não somos dignos de estar ali, naquele lugar santo, e nós fazemos o quê? Pedimos perdão. Depois de perdoados, cantamos louvores a nós? Não, a Trindade. Olha, reparem que nós nem olhamos para nós ainda. Chegamos, fomos congregados, saudamos, recebemos a saudação, recebemos a graça, pedimos perdão, glorificamos a Trindade e aí sim oremos a oração da coleta, que é a intenção da missa. Agora a gente pede. Eu sempre gosto de dizer que a Santa Missa é como que um monte que nós vamos subindo para encontrarmos com Deus. E aí aos poucos este monte precisa ser escalado, precisa ser galgado, né? Então nós viemos da planície e nós não estamos puros, nós precisamos ser congregados, nós não estamos preparados, precisamos receber a graça, a acolhida, o abraço do Pai no Filho Pródigo que volta para viver a grande festa, o grande banquete. Percebam como a figura, o símbolo é importantíssimo. Que tristes são igrejas sem símbolos. Meu Deus, que tristes são igrejas feitas barracões, igrejas sem imagens, igrejas sem símbolos. E aí vamos tirar as vestes do padre, porque é muito luxo, a gente tira os símbolos também. Vamos tirar isso, tirar aquilo, o padre não usa mais batina. Oh meu Deus, não era para estar entrando nesse assunto. Volta. O símbolo é importante, o símbolo é muito importante. Por isso que, como é bom igrejas com imagens, igrejas com vitrais, igrejas bem cuidadas, não precisam ser igrejas luxuosas, mas igrejas catequéticas que nos levam para Deus. Voltando, e aí nós vamos subindo o monte, liturgia da palavra, liturgia eucarística, e depois contemplamos Deus no alto do monte, entramos em comunhão com Ele e vamos vivendo a nossa fé lá embaixo no monte. Nos próximos encontros nós vamos estudar as partes da missa, mas já entendemos um pouco aquilo que estamos conversando. São Justino, queridos irmãos, ele vai dizer assim, eu vou ler mais um trechinho de São Justino, que é belíssimo. O pão e o vinho foram eucaristizados. Por isso chamamos este alimento de Eucaristia.
E a ninguém é permitido participar da Eucaristia, senão aquele que é admitido como verdadeiros os nossos ensinamentos, e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e para o novo nascimento, levar uma vida como Cristo ensinou. Olha bem, no início dos primeiros séculos, então, já se pede a celebração da Eucaristia e a vida de acordo com esta Eucaristia. Já que nós vemos que a Eucaristia, a comunhão, é o pão do céu, é o cálice da salvação, é a vida para o mundo. Levar uma vida como Cristo ensinou não é uma exigência vã, banal, mas é a condição para recebermos a graça deste santo sacrifício. Cumprimos a ordem do Senhor, vivemos o memorial do seu sacrifício. Então, resumindo tudo hoje, o que é a missa? A missa é aquilo que Cristo ordenou que nós fizéssemos na última ceia. Oferecer ao Pai o Filho, sacrifício incruento, na ação, na potência do Espírito Santo. Mas para oferecer o Filho, nós precisamos oferecer aquilo que Deus nos deu, o pão e o vinho. Tanto é que quando o padre faz o momento do ofertório, que são as orações secretas, né, enquanto se canta, o padre reza: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão. Estamos agradecendo a dádiva. Lembra ontem que nós falávamos das orações de agradecimento por reconhecer a bondade de Deus? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora nós vos apresentamos. E para nós se vai tornar pão da vida. Que linda essa oração. Nas missas de semana aqui na Paróquia Santa Bibiana, que não tem canto, eu faço em voz alta e o povo responde: bendito seja Deus para sempre. Prestemos atenção nas palavras ditas pelo padre. São ricas de significado, de realidades, elas comunicam uma verdade de salvação. Então, bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos, não por nossos méritos, mas de vossa bondade. A vossa bondade nos dá, e nós, com o nosso suor, o nosso trabalho, cultivamos. E agora se vai tornar pão da vida. No vinho a mesma coisa. Bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar bebida de salvação. Este é o ofertório. Oferecemos ao Pai os dons da criação, que pelas palavras de Cristo e pelo poder do Espírito Santo se tornarão corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, realmente presente ali sobre o altar. O pão e o vinho, transformados em Cristo, vivenciados no sacrifício da Eucaristia. Por isso, nós entendemos aqui que a Eucaristia é memorial sacrificial de Cristo e do seu corpo. Também é presença de Cristo pelo poder da sua palavra, que o Padre a repete agindo na pessoa de Cristo, e pelo poder do Espírito Santo. Mas também é um grande hino de louvor, de ação de graças. Eucaristia, ação de graças. Ação de graças ao Pai. Ação de graças ao Pai que nos permite vivermos o dom do seu Filho. Então, para concluir, lembremos da doxologia final. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. O Pai nos dá o Cristo e nós vivemos aquele momento com, por, em. E isso nos faz mergulhar neste mistério. Minha gente, nós tínhamos mais um pouco de conteúdo, mas para hoje nós encerramos aqui. Importante lembrar de hoje, do nosso encontro de hoje, o que é? Lembrar que na ceia foi dado o mandato, fazer isto em memória de mim. Lembrar que o pão e o vinho tornam-se corpo e sangue de Cristo pela palavra de Cristo, que é a palavra do Padre e a invocação do Espírito Santo, que é necessário o pão e o vinho e a palavra para vivermos, existir a Eucaristia, que a Eucaristia, a Santa Missa, é a garantia do amor
de Jesus. Este amor é tão grande que ele se deixa a nós e então somos convidados a fazer memória deste sacrifício, da sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, em cada missa, celebra-se o mistério pascal. Vimos também que a estrutura da missa, não idêntica como hoje, mas a estrutura da missa já está presente no século II. Vimos São Justino, vimos que se reuniam no domingo, vimos que liturgia da palavra, a palavra e a liturgia eucarística, o partir do pão, estavam já se unindo, estavam juntos desde Jesus em Emaús, mas também depois na era apostólica. E por fim, vimos da importância de entender a missa como sacrifício. Na missa, sobre o altar, se dá novamente o Calvário. Jesus, ali renova-se o memorial da nossa paixão, alma ciente de graça, e nós recebemos o penhor da glória futura. Recebemos esta porta aberta. Agora precisamos do nosso esforço. Anotem aí, povo de Deus, povo bom, anotem aí no caderninho de vocês os números do nosso amigo, o Catecismo da Igreja Católica. Anotem aí os números do Catecismo da Igreja Católica para vocês lerem em casa. 1322 até 14:19. 13:22 até 14:19. Mas padre, quanta coisa! Mas se você começar a ler, não vai querer parar. Amém? Vamos ver se temos alguma dúvida, alguma pergunta para nós já encerrarmos nossa live, nosso encontro formativo de hoje. Eu acho que não, né? Por hora... Ah, sim, tem uma pergunta aqui. Deixa eu reencontrar a pergunta. A Claudineia Aparecida pergunta: qual é a melhor oração que podemos fazer antes de começar a missa? Como nos preparar antes da missa? Veja bem que pergunta importante. Nós estamos, através desta formação, recobrando a consciência da grande importância da missa. A missa é o sol da igreja, é o centro, é o que existe de mais rico, mais belo e mais importante. Então, o que é que nós precisamos, como devemos nos portar? Em primeiro lugar, precisamos ter a consciência ao sair de casa de que eu vou para a missa, de que eu vou me encontrar com Cristo no Calvário, que eu vou me encontrar com o pão vivo descido do céu. Saindo de casa eu preciso ter essa consciência. Então, eu vou me preparar em casa já com essa consciência. Preparar o meu coração, me perguntar se o meu coração está preparado, me perguntar se eu me confessei, se eu estou em estado de graça, se eu estou com o coração menos indigno de receber o corpo e o sangue de Cristo. Mas também lembrar que eu vou para uma comunidade de irmãos, eu vou para uma vivência de fé. Então, o que é que eu preciso levar comigo? O que é que eu preciso levar comigo interiormente, mas também exteriormente? Como eu estou vestido para ir à missa? Isso é importante. Muitos dizem que é frescura, né? Essa questão da veste, do decoro, da sobriedade. Não. Nós estamos indo para o lugar mais importante que nós podemos ir. Observem os paramentos dos padres. Para que tanto paramento? É necessário paramento, né? Acabei de dizer para vocês. O que é necessário para acontecer a missa? Pão e vinho, intenção e palavra, a fórmula, as palavras de Jesus e a invocação do Espírito Santo. É necessário? Se o padre não tiver com paramento, a missa vai deixar de acontecer? Não, ela vai acontecer. Mas ele está vivendo a maior celebração de sua vida. Ele está cumprindo uma ordem direta de Jesus. Então, se use para decoro, para engrandecer, não a ele, não o padre. E por isso que eu acho belíssima a missa antiga. O padre está junto com o povo, todos voltados para o mesmo lado, para Deus, justamente para que o padre não fique se engrandecendo
caindo na tentação de estar se apresentando para o povo. O Papa não está se apresentando. Então, a minha veste, o meu decoro, depois o silêncio, já ir silenciando o coração. Cheguei na igreja, permaneço em silêncio. Chegar com antecedência é bom. E aí, chegou com antecedência, se ajoelhe e reze, se você pode se ajoelhar. Reze, coloque-se no seu lugar e faça a sua oração. Que oração? Existem fórmulas, existem orações preparadas já para isso. O Missal nos traz algumas. O Missal nos traz algumas orações. O Missal nos traz algumas orações, sim. Mas você pode rezar uma oração de fórmula, uma oração pronta, ou uma oração espontânea, pedindo a Deus que te conceda as graças necessárias para bem viver aquele momento de oração, aquele momento de Santa Missa. Mas o importante é isso, a preparação, o silêncio, a oração para abrir o coração e bem se dispor ao santo sacrifício eucarístico. Lembrar que estamos indo para o Calvário. Amém? Muito bem, queridos irmãos. Não é porque estamos indo ao Calvário que vamos tristes, chorando como Maria Madalena aos pés da cruz, né? Eu me lembro quando era criança, ouvi aquela expressão, cara de Madalena arrependida, né? Nós vamos alegres ao Calvário, porque é do Calvário que nos veio a salvação. Mas esta alegria não é euforia, algazarra, não é show de rock. Esta alegria, também não é show de axé, né, para contemplar todos os gostos musicais. Esta alegria é uma sóbria alegria, a alegria dos redimidos. Aqueles que foram redimidos e foram salvos cantavam louvores ao Cordeiro, tá bom? Não é uma tristeza, mas é uma alegria sóbria, é uma alegria do glória, a alegria de quem vai se encontrar com o seu Senhor e vai receber a sua salvação, tá bom? A dona Cristina Espósito, a Cris, pergunta assim: Padre, o que acontece com uma alma que comunga em pecado grave? Essa é uma pergunta bastante importante e um dia poderíamos fazer também uma live, um encontro formativo sobre o sacramento da confissão e os pecados, né? Pecados e virtudes, pecado e graça. O que acontece é que a alma aprofunda-se ainda mais na devassidão do pecado. A alma que já estava em pecado aumenta ainda mais o seu pecado. É um grave pecado, comungar em pecado grave, é uma comunhão sacrílega e aprofunda-se ainda mais o seu distanciamento de Deus. É como que, como eu posso dizer, confirmar o seu distanciamento realmente, confirmar o seu não amor, o seu não querer a Deus. Estando em pecado grave, não se comunga. É preferível participar da missa e não comungar do que comungar estando em pecado grave, tá bom? Mas nós vamos entender em um outro encontro o que é pecado grave, o que faz de um pecado ser grave ou não, tá bom? Muito obrigado, Cristina, pela pergunta e agora nós encerramos. Agradeço todos vocês por este momento de partilha, de unidade, este momento formativo. Agora são 9 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Queridos amigos, muito obrigado a todos pela atenção, pela partilha. Muito obrigado por estarmos unidos em oração, unidos na intenção de conhecermos mais, amarmos mais aquilo que celebramos. Aqui desta paróquia de Santa Bibiana, concedo a todos vocês a bênção. Ave Maria, pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, de Santa Bibiana, nossa padroeira, de São Vicente Palote, desça sobre cada um de vós a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz, tenham uma ótima noite e não se esqueçam, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Boa noite.